Satoru Gojo, o insuperável feiticeiro Jujutsu, de personalidade forte, com arrogância que se justifica pelo seu poder. Convenhamos, o cara nasceu cheatado, né? Então, te convido a conhecer a história do feiticeiro mais poderoso da atualidade. Afinal, o que são os Seis Olhos, o Ilimitado? O que aconteceu com os membros de sua família e de seu clã? Ficou curioso? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, aqui tem vídeos novos toda semana. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e fique até o final e conheça a história de um dos personagens mais cativantes e poderosos de Jujutsu Kaisen. Vamos começar então falando sobre seu clã. Sendo uma das três grandes famílias de feiticeiros, a família Gojo, no universo de Jujutsu Kaisen, é descendente de um dos grandes espíritos vingativos do Japão, Sugawara no Mizane. O clã opera quase inteiramente através de Satoru Gojo, o líder de seu clã. Os poderes do Ilimitado e Seis Olhos são habilidades hereditárias que seus descendentes podem herdar. O Ilimitado trata-se da capacidade do usuário de manipular o espaço a nível atômico, enquanto os Seis Olhos oferta ao portador a capacidade de enxergar energia amaldiçoada com precisão e otimizar o gasto de sua própria energia. Além de fornecer ao feiticeiro a capacidade de visualizar os movimentos e entender os mecanismos e funcionamentos das técnicas com facilidade e alcance absurdo, uma espécie de Sharingan do mundo Jujutsu. Ok, mas e os demais membros do clã? Apenas uma pessoa além de Satoru nos foi apresentada na obra, porém, não é possível dizer se é integrante da sua família diretamente, como uma mãe, por exemplo, ou apenas uma cuidadora responsável pelo nosso pequeno menino de olhos azuis. Porém, tal questão já foi direcionada a Akutami, autor da obra, onde o mesmo apenas disse que talvez há outros membros. Ô Akutami, deixa a gente só na vontade, né, rapaz? Mas tudo bem. Comentário à parte, com relação aos parentes de Satoru, apenas Yuta foi mencionado como um parente muito distante do clã Gojo, por terem o mesmo descendente, Sugawara no Mizane, citado no volume 0 da obra. Focando agora em Satoru Gojo especificamente, sua jornada teve início no dia 7 de dezembro de 1989, dia de seu nascimento. Nosso menino de olhos azuis chega abalando o universo do Jujutsu Kaisen. Acontece que no mundo Jujutsu existe um equilíbrio a ser respeitado. Quanto mais fortes os feiticeiros são, mais fortes as maldições também se tornam. Desse jeito, Gojo, nascendo com ambas as habilidades herdadas do seu clã, acabou pendendo a balança fortemente para o lado dos feiticeiros, fazendo com que maldições mais fortes surgissem para equilibrar a balança novamente. Dessa maneira, feiticeiros do mundo Jujutsu se obrigaram a esconder e diminuir as atividades no mercado negro, além de botarem a cabeça do herdeiro do clã Gojo a prêmio. Porém, apenas com o olhar de Satoru, os mercenários desistiam ao perceber que estavam sendo constantemente monitorados à menor aproximação do menino. O cara com 7 anos de idade fazia os caras correr encarando. Pouco roubado e desbalanceado, não? Isso me lembra a pressão espiritual de Bleach. A obra apoia o quão poderosa é essa percepção de Satoru quando um portador da restrição celestial, ou seja, possui zero energia amaldiçoada e mestre em esconder sua presença tanto de feiticeiros quanto da sua própria família, Toji Fushiguro, sim, ele mesmo, o pai do Megumi, que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É notado pelo menino de olhos azuis. Após o ocorrido, devido ao grande poder e prestígio de sua família, Satoru foi admitido na escola Jujutsu, onde conhece seus colegas e futuros amigos, entre eles a Mei-Mei, a Otahime, o Suguru Geto, a Shoko e o diretor Yaga. Apesar de seu primeiro ano não termos muitas informações, seguindo em frente na história, no seu segundo ano, os acontecimentos do arco do Inventário Oculto acontecem. Nessa parte da história, fica bem claro o posicionamento do personagem, pois Gojo considerava cansativo cuidar dos mais fracos, pois os mesmos limitavam as ações dos mais fortes por medo de seu arbítrio, expressando assim seu desgosto por ideias que atribuíam muito significado e responsabilidade à feitiçaria. Em contrapartida, seu melhor amigo contrastava com essa visão, dizendo que era dever dos mais fortes ajudar os mais fracos. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, não é mesmo? Porém, com os acontecimentos envolvendo Toji Fushiguro e Riko Amanai, as filosofias se invertem, impactando profundamente em ambos os personagens. Nesse mesmo arco, a batalha de Gojo e Toji é marcada por uma evolução dos poderes de Satoru. De um lado, nós tínhamos o Toji Fushiguro, portador da restrição celestial, com um físico e destreza em combate corpo a corpo aprimorado ao limite, equipado com um arsenal de armas amaldiçoadas. Do outro lado, temos Gojo, com o poder do Ilimitado, que possibilitava o mesmo aumentar a distância a qualquer objeto que viajasse em sua direção infinitamente, criando assim uma barreira invisível bloqueando qualquer ataque.
possuindo ainda o brilho azul, onde esse cria um vácuo no espaço com a capacidade de atração. Além de ter os 6 olhos, né? Nem preciso comentar. Se antes da batalha você achava ele forte, meu amigo, então se prepara. Porque sim, o homem conseguiu ficar mais forte. Por mais que Toji Fushiguro, parecendo Batman com preparo, tivesse levado vantagem no início, conseguindo distrair o boss Satoru e ferindo fatalmente o mesmo, é nesse momento que Gojo, em posse de seu poder ocular apelão, conseguiu ter um vislumbre do funcionamento da energia amaldiçoada reversa. Energia essa que permite ao usuário regeneração e carregar sua técnica inata com energia positiva, fazendo o mesmo evitar sua morte certa. Com sua nova capacidade, ele foi capaz de criar uma reversão do brilho azul, surgindo assim o brilho vermelho, com o poder de repunção na matéria. A habilidade essa é particularmente forte contra inimigos como Toji. Não satisfeito, o mesmo criou a união dessas duas habilidades, o brilho roxo. A habilidade capaz de varrer tudo o que passa por seu caminho. Além disso, houve o aprimoramento da sua barreira, o infinito. Os 6 olhos agora funcionavam como um sensor aranha bufado, que ficava ativado durante 24 horas por dia, permitindo que sua barreira alcançasse sua capacidade máxima em eficiência, fazendo com que seu cérebro calculasse variáveis como velocidade, força dos objetos com base em fatores como aceleração, tamanho, formato, quantidade de energia amaldiçoada, reagindo sempre que necessitasse. Tamanho poder causa grande desgaste quando ativado totalmente. Graças a isso, e pelo estilo, obviamente, que Satoru usa as bandagens e óculos escuros para nerfar sua percepção e diminuir o desgaste. Porém, com a técnica reversa, o desgaste diminuiu consideravelmente, visto que sua capacidade de regeneração continuamente cura seu cérebro. Rapaziada, ser o personagem mais forte do universo de Jujutsu cansa, viu? Ao longo do céu e da terra, eu sou honrado. A frase que Satoru profere após atingir seu pico de poder faz referência direta ao nascimento de Buda. Essa frase faz tanto referência ao seu nome, quanto ao sentimento de iluminação e superioridade que o mesmo representa. Bom, já sabemos que ele é forte, Mas nem comentamos sobre a arma mais poderosa de seu arsenal, sua expansão de domínio. A expansão de domínio permite que o feiticeiro delimite um espaço com a barreira e aprimore sua técnica inata. Alguns feiticeiros, dependendo da natureza da sua técnica, conseguem vantagens significativas, sendo a principal delas a garantia do acerto. No entanto, os resultados do arco do inventário oculto não foram apenas as habilidades de Gojo. Também alterou drasticamente sua filosofia de vida. Ele passou a desejar criar as futuras gerações de feiticeiros para evitar que cometessem os mesmos erros dos superiores do mundo Jujutsu e para mudar o mundo por meio da educação. Gojo reconheceu que, embora pudesse simplesmente eliminar todos que consideravam um problema, essa não seria uma mudança duradoura. Tal perspectiva do mundo Jujutsu pode ser aplicada também ao nosso mundo cotidiano, onde a corrupção, a ganância, preconceitos, problemas comuns em nossa sociedade não são vencidos pelo uso da força, mas sim por meio da educação. Dessa maneira, Satoru Gojo se torna um professor da escola Jujutsu, guiando a nova geração de feiticeiros, perseguindo seu objetivo, ajudando a formar feiticeiros fortes com uma mentalidade positiva. Entre eles se destaca Megumi Fushiguro, Hakari Kinji, Yuto Kotsu e Yuji Itadori, todos os prodígios com um potencial imenso, não apenas para alcançar a força semelhante a dele, mas também para impactar o mundo de maneira positiva. Mesmo que sua opinião sobre ajudar os mais fracos não tenha mudado, isso não o impediu de seguir por esse caminho, minimizando o impacto colateral sempre que possível. No dia 31 de outubro de 2018, aqui já dá pra chorar, tá? O famoso incidente de Shibuya, ou chacina, como eu apelidei, Mahito, eu te odeio, nesse arco, devido a uma cascata de eventos, Gojo acabou sendo selado. Tal evento foi arquitetado por Kenjaku, porém só foi possível por 2 fatores que fica pouco explícito na obra. Primeiro, graças a seus laços com Geto e dito pelo próprio Gojo, foi meu melhor amigo. O único que eu tive. Gojo não queria que o quartel-general destruísse o corpo de Geto após sua morte, no final dos eventos do filme Zero. Graças a isso, Kenjaku, um feiticeiro com mais de 1000 anos de idade que possui a habilidade de trocar de corpo, conseguiu possuir o corpo de Suguru Geto. O segundo ponto é a discrepância de poderes entre os demais feiticeiros em relação às demais maldições, que é resultado do nascimento de Gojo, detendo a maior parte do poder dos feiticeiros consigo, enquanto que as maldições tiveram seus upgrades de forma mais compartilhada. Assim, após o selamento de Gojo, os usuários de energia amaldiçoada ficaram em forte desvantagem. Dessa forma, o caos se instalou, tendo Kenjaku e Sukuna sem grandes obstáculos. Nesse momento, todo o trabalho com a formação do futuro estava ameaçada,
pois o único que impedia a execução de Uji era o próprio Gojo. Dessa forma, os superiores do mundo Jujutsu não perderam tempo e decretaram sua execução. Nesse contexto, imbuíram o trabalho para o final boss número 2 da obra. Nosso menino tarado por maldições, ele mesmo, Yuta. Porém, Gojo sagazmente já havia previsto os acontecimentos caso ele fosse derrotado ou incapacitado, e avisou seu antigo aluno preventivamente, deixando a responsabilidade de cuidar do futuro do mundo Jujutsu com Yuta. Após o arco de Shibuya, com Gojo de férias antecipadas no selo, o caos se instalou com a instalação do jogo do abate, colocando em risco o Japão e o mundo. O plano para combater a ameaça era clara: libertar o cara de olhos azuis para botar ordem na casa. Para tanto, existiam poucas formas para liberar o selo. A primeira era utilizar os objetos amaldiçoados como a corda de Miguel, mostrada no filme Zero, e a arma amaldiçoada de Toji, a lança do céu invertido. Porém, ambas foram seladas ou destruídas. Segundo, convencer o Koenjaku, o famoso papinho no jutsu. Nem preciso dizer que não é uma opção, né? 3. Era com a ajuda de uma personagem chamada Anjo, um feiticeiro de mais de 1000 anos capaz de desfazer selo com sua técnica que anula barreiras e técnicas amaldiçoadas. Dessa maneira, após um esforço conjunto monumental, muitos imprevistos, os heróis conseguiram a ajuda do Anjo, a um grande custo, já que Sukuna trocou o receptáculo e possuiu Megumi Fushiguro. Gojo foi libertado depois de pelo menos um mês na cronologia, e assim começou o confronto final, que decidiria não apenas o destino do personagem, mas toda a série. Gojo vs Sukuna. Mas isso é assunto para outro vídeo. E assim, esta é a história completa do feiticeiro mais forte e mais poderoso, Satoru Gojo. Não se esqueça de conferir a sua inscrição no canal. Até a próxima. Falou!